Fala galera, estamos aqui com mais um Talk Café Podcast. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, depende do momento que você vai estar assistindo, né? Estamos aqui mais uma vez, eu, Jonas, aqui do meu lado, Jonas Pelani, meu amigo, meu irmão. Falou lá pro povo, já falou já? Opa, deu tudo Rápido, bem. né? E aí, galera, tudo jóia? E aqui do nosso lado esquerdo, aqui na nossa frente, Glemerson Fraga, E aí, galera, tudo bom? que ele fala pouco, Glemerson. Nosso sósia do Alexandre Subirá. E o nosso convidado de hoje, um prazer muito grande estar aqui com ele. Esse cara que é multifacetas, engenheiro civil, empreendedor, influencer, Masterchef também, Masterchef, né? músico e nas horas vagas joga um basquete ainda. Ó, Que é isso, hein? Estamos aqui, Olá. Pedro Maranhão. Tudo bom, Pedro? Tudo bem, palmas tudo aí, bem. Galera. Obrigado pelo convite aí, pessoal. Opa, Pedro, prazer. alegria muito grande aqui ter você. Um prazer, né, Pedro? Pra quem não sabe, eu ajudei a organizar o casamento do Pedro há quantos anos atrás, Pedro, faz? Rapaz, Não pode errar, hein? não Pedro? pode errar. já viu, já me corrigiram ali. Olha, né? já deu briga, foram 5 anos atrás. 5 anos. 2017. Pedro, a Rafa que fez o projeto até do nosso escritório aqui. Pedro, uma alegria muito grande estar aqui com você, cara. Fica à vontade para falar aí com a gente, conta um pouquinho. Estamos aqui para ouvir um pouco da sua história de vida aí, várias novidades que a gente no nosso bate-papo aqui antes de iniciar as câmeras estava contando. Fala um pouco pra gente aí, engenheiro civil, mas agora tá com um projeto novo, né? Sim, Projeto exatamente. próprio. Sou engenheiro civil. Eu me formei em 2013. Eu sou natural de Orlândia. Dá pra ver pelo sotaque Sério? um pouco mais arrastado, né? Fala bem Orlândia, porta, Bem assim. né? Então, eu sou natural de Orlândia e eu comecei a faculdade em 2009. Eu consegui bolsa integral, me formei lá pelo Moura Lacerda. Na época era até um tanto conturbado, né? Porque eu tinha que viajar pra cá, pra Ribeirão, entrava na faculdade, voltava pra Orlândia, já parava direto no serviço que eu entrava meia-noite. Trabalhava na farmácia do hospital lá em Orlândia. Olha, Cara, e fui fazer engenharia civil. O porquê? Nem eu exatamente não sei. não tem ninguém na sala. Mas não tem ninguém na minha família que é engenheiro civil. Mas vou contar uma coisa interessante pra vocês. Isso aí, questão de cidade pequena, né? O que acontece em cidade pequena? Sempre o pessoal pergunta, quem que é seu pai? Exato. Você é filho de quem? Todos conhecem. Todos vocês conhecem. vão saber aquele Exatamente. fulano, quem que é? Ah, é o filho do fulano de Muito tal. em cima disso, eu falava, porque eu nunca fui o aluno CDF da sala, mas eu sempre tive notas excelentes. Eu sempre era muito bagunceiro, mas minhas notas eram boas. Então eu falei assim, cara, eu sou um aluno diferenciado, sou um aluno inteligente, eu tenho que fazer um curso de alto calibre. Por quê? Pro pessoal de Orlândia saber quem que sou Saber eu. quem é o Pedro. O pessoal vai saber quem que é o Pedro Maranhão aqui nessa Faça cidade. teu nome. Isso com quantos anos você pensou isso? Cara, eu pensei isso, eu tava com 17, 18 anos, tava no colegial. E a 17, 18 Rafaela, anos, minha eu não pensava esposa, nada disso aí. a Rafaela, minha esposa, já tinha feito design de interiores e tava fazendo edificações. Mas a Rafaela também é de Orlândia? Não, a Rafaela é de Ribeirão. Ah. Conheci ela em Orlândia na igreja. Pô, que bacana. Legal. Aí ela já tava fazendo, já tinha feito design de interiores, tava cursando técnico de edificações. E tinha vontade de fazer arquitetura. A minha vontade na época era fazer engenharia química, mas não sabia também o que o engenheiro químico fazia. Eu fui por exclusão. Falei, medicina? Falei, cara, acho que eu não sirvo pra lidar com a dor do outro, não. Vou pular medicina. Direito. Na época eu odiava ler livros. Falei, não, não vai ter Tem como que fazer ler direito. muitos. Aí eu falei assim, cara, eu sou bom de matemática, vou fazer engenharia, por que não? Entrei na engenharia civil sem saber o que o engenheiro civil fazia. E ali me apaixonei pela profissão. Também muito graças ao estágio que eu consegui logo no primeiro ano da faculdade. Então foi muito bom isso pra mim, porque logo no primeiro ano, enquanto meus amigos estavam lá todos se matando com a matemática, tentando adivinhar como que seria a profissão, eu chegava todo dia com novidade, porque eu via na Você prática. já estava na prática. Já estava na trabalhando. prática desde o primeiro ano. Isso ajuda bastante. Isso hein? ajuda muito. Isso ajuda muito. Então isso, assim, fez muita diferença pra mim. Ô, cara, mas só perguntando, são 5 anos a faculdade de São de 5 anos. engenharia? Porque eu sempre pensava, né? Passando quando eu saía da faculdade e ia pra casa, via aqueles ônibus parados
próxima faculdade, pessoal, Batatais, Orlândia, Barretos, falava, cara, 10h40, 11 horas saindo daqui e pegar um busão e ainda dar 1h30 aí de ônibus, tem que ter uma força de vontade E 5 gigante, anos, cara. aquela rotina ali, né? 5 E ainda anos. acorda de manhã Cansativo, pra hein? trabalhar também, todo dia. Trabalhava todo dia, muitas vezes saía do serviço, ia direto pra escola. Cara, e tipo, agora, pô, eu acho, não sei como que está isso, né? Mas a engenharia civil agora, quem fala, vou fazer engenharia civil, pô, sabe que o mercado não para, né? O mercado Não tá para. aquecido o tempo todo. Mas antigamente, não sei, 13 anos atrás? 13 anos que você falou que você se formou? Não, 11 anos. 11 anos. 11 anos. Pô, 11 anos não era. 11 anos não, né? Foi 2013 que eu me formei, são 9 anos. 11 anos atrás, tava aquecido assim a construção civil? Até que tava. É que aí que veio o grande lance da construção civil, né? É porque depois começou a colocar muita gente no mercado. Naquela minha época ainda existiam engenheiros que ganhavam grandes salários. Grandes salários eu chamo acima de 20 mil reais por mês, principalmente pra época, com o dinheiro que valia na época. Hoje já se tem poucas pessoas com grandes salários assim. Porque naquela época tinha menos profissionais. Ah, Entendeu? Hoje em Tipo assim, dia, a aqueceu. engenharia, ela é tipo, igual como se fosse advocacia hoje em dia, que é mais competitivo? Ou tá o mesmo patamar? Cara, hoje em dia é mais competitivo porque tem mais gente no mercado. Você No caso pensa- da advocacia, né? que tem Exatamente. muitos. Pensa a pessoa, igual na advocacia, no direito aí. A pessoa que sai da faculdade e vai pro mercado, ele precisa pegar serviço. Ele vai pegar serviço do jeito que der. Do jeito que tem precisar. que trabalhar. E a faculdade, principalmente a faculdade de engenharia, ensina a gente a ser técnico. Você aprende a fazer cálculo. O engenheiro, ele é analista, ele é calculista. Por exemplo, o meu perfil, analisando, se eu tivesse feito um teste vocacional, o meu não teria dado para engenharia. Porque eu sou uma pessoa comunicativa, criativa, Aí você não fala, sou uma pessoa detalhista, então não sirvo para ser engenheiro. E É. cá estou, né? não, mas eu acho legal. Eu acho que eu até te cortei, você estava falando alguma coisa da faculdade, não lembro o que era, mas se você lembrar, você pode voltar. Mas sabe uma dúvida que eu tenho? Meu pai era pedreiro. Uhum. Meu pai, na época, faz 20 anos que Meu pai já também participou, aprendeu era na pedreiro. raça, viu? E meu Eu também. pai, ele ficava muito bravo com o engenheiro. O engenheiro chegava na obra, ele chegava falando. Um dia lembro que eu fui fazer alguma coisa e passei, e aí o pessoal. Ah, o engenheiro chegou aqui, não sabe. Eu que sei. Aí eu era criança, né? Criança não, era adolescente. Mas eu ficava pensando, falei, cara, mas meu pai era analfabeto, meu pai não estudou. Como que ele fala que o cara não sabe, sendo que ele nem estudou e o cara estudou? Eu ficava pensando, tem muita treta dessa aí Tem, na obra? Porque tem peão, tem bastante. tem pedreiro que tem. Eu Eterna fico briga, pensando, né? o cara tem 20 anos de profissão, mas o cara não estudou, ele conhece ali, que nem você falou, a mão na massa. A prática. Aí ali, chega né? o engenheiro, acabou de se formar ali, quer fazer tudo certinho, o cara faz de um outro jeito. Tem umas tretas dessa Tem aí? muito. Cara, se eu tirar essa barba minha aqui, acabou Acabou. o respeito na hora. Os caras não respeitam. Acabou o respeito na hora, mas tem muito disso, um bom tanto por conta da classe. Te falo assim, diminuiu bastante, isso no mercado é uma análise minha, tá? Mas da minha época que eu comecei, que eu tava na faculdade, eu vendo os engenheiros, cara, o engenheiro era bem aquele que tem um rei na barriga. Tipo, Você eu acha a que- última bolacha do pacote, eu estudei, eu sou engenheiro. É eu que mando. É eu que mando, é eu que sei. E esse pessoal, eles querem mostrar que eles sabem. E é um conhecimento diferente, é um conhecimento na prática. É. Entendeu? Tem tudo isso. E às vezes o engenheiro quer bater de frente com o cara. Não, Aí você não dá precisa ruim. bater de frente com o cara. Você traz o cara junto com você, porque tem sempre alguma coisa dá pra gente aprender, né? Exato. É aquilo que eu falo sempre pro pessoal na obra. Não tem ninguém tão inteligente que nunca possa aprender nada. Sim. E não tem ninguém tão burro que nunca possa ensinar nada pra alguém. Então, isso é um problema maior, eu digo, dos próprios engenheiros do que do profissional, do pedreiro que tá lá na frente. Mas tem muito disso. Eu dei um curso de mestre de obras, não lembro em que ano. Não lembro. Acho que foi 2015, alguma coisa Acho que assim. eu lembro de Não, alguma foi coisa assim. 2016. Dei um curso de mestre de obras. A hora que eu pisei na sala, que eu era o professor e eu era o mais novo de dentro da sala, o pessoal parecia que ia me fuzilar.
Parecia que ia me Ela fuzilar. já fica assim, tá bom, vai mas lá. É esse cara É aí que vai... esse moleque aí que vem aqui me dar aula? Eu já tive esse problema Já quando tinha barba? na minha empresa. Já tinha viu? barba, ainda bem. Pera aí, Já mas ajuda. é esse menino aí que vai filmar e fotografar meu casamento, o pessoal já te olhava assim, eu entendo muito bem o que você fala. Exatamente. Já te julga já assim, calma, vamos conversar. Aí até eu mostrar de fato o que eu sei pro pessoal leva um tempo. Mas a faculdade em si não nos prepara para o mercado. É, isso aí eu já ouvi sabe? e eu já ouvi de vários profissionais. Eu já ouvi falar isso E eu também. também, eu fiz ADM, mas mesmo assim você não sai preparado, você sai com uma... Mas eu nem... acho que é muito difícil até preparar todo mundo pro mercado, que o mercado, ele... Ele é muito Como a dinâmico. palavra... Isso, ele muda muito, né? Você tá no mercado, eu acho que... E é em todos os setores, tanto na construção civil, no direito, na administração, na medicina, muda muito, né, cara? Acho Sim. que a faculdade não tem... Nem consegue. Eu acho que teria que... Eu tive um professor que ele preparava muito o psicológico do aluno. Ele falava muito disso aí. Na ADM ele falava muito isso. Por quê? Porque ele falou, ó, você vai... Aqui você está sendo... É igual você vai aprender a dirigir. Você aprende as regrinhas, mas você não sabe dirigir. Você Exato. sabe as regras da Ótimo direção. ótimo exemplo. Você sabe as regras da direção, como funciona, o que tem que fazer, o que é certo, o que é errado. Aprender a dirigir, você vai aprender... Exato. É esse o exemplo. Você sai habilitado. Exatamente. Eu tenho habilitação, tô habilitado. Sou engenheiro, galera. Mas dali pra frente vai muito da pessoa. Só que como pegou tem um tempo... diploma, mas... Pegou um tempo que não se tinha tantos profissionais no mercado. E assim, a necessidade faz a pessoa, né? Na hora que você vê a necessidade, você precisa estudar, você precisa se desenvolver, precisa desenvolver também outras eu acho habilidades. Que, assim, com a vinda da tecnologia, isso mudou muito também o mercado, Mudou muito. Né, da engenharia em tudo, porque tem aqueles engenheiros raiz, né? Sim. E tem os que acompanham a modernidade também, né? Sim. Isso agregou muito também, né? Com toda certeza. Acho que foi você que postou alguma coisa de engenheiro raiz de botina e o outro Nutella de mocassim. Eu ri muito, cara. Ô Pedro, mas aí você é engenheiro, tá, 11 anos, aí de repente você é um cara que até falei pra você, Pedro, você é um cara totalmente ligado em investimentos, empreendedorismo, você é um cara empreendedor, né, cara? Qual foi o momento que te deu um start assim, pô, eu não quero só trabalhar como engenheiro, eu quero, sei lá, agir por outros ramos. Como foi esse interesse seu? Porque, fala um pouquinho disso, você mexe com... Hoje você está fazendo palestras sobre investimentos. Sim. Você acabou de me dizer que fez uma palestra de economia, né, pro terceiro ano, né? Exato. Que da onde partiu esse start aí? Cara, essa parte veio com alguns cursos e livros também que eu fui lendo sobre a questão do propósito pessoal, né? Então eu acredito que a gente não vem ao mundo à toa, a gente vem por algum motivo. Então isso ia de encontro com o meu propósito pessoal. Então eu faço essas palestras gratuitas. Se uma escola me convidar para ir lá dar uma palestra, eu vou lá e vou dar a palestra. Vou encaixar no meu horário e vou lá, né? Mas muito que me fez isso foram alguns tombos que eu tomei. Por quê? Cara, eu sempre tive muita facilidade para fazer as coisas. Eu sou uma pessoa extremamente autoconfiante. Para quem acredita em signo, eu sou leonino, bem no estilo leonino, né? E... Cara, eu sou uma pessoa extremamente autoconfiante. Acredito que nada que eu coloque na cabeça que eu vá fazer, eu não consiga. Então, cara, quando eu... vou aprender a andar de skate. Cara, eu era bom no skate, aprendi a andar de skate. Quando eu coloquei na minha cabeça que eu ia aprender a virar mortal de costas, cara, aprendi a virar um mortal de costas. Pode olhar pra minha cara, parece que não. Eu posso te dar um resumo pra você. Autodidata. Exato. Autodidata. E assim, mas a certeza de que tudo vai dar certo. Até a hora que algumas coisas começam, de fato, a dar errado. Então, quando eu tava no terceiro ano da faculdade, eu tive a oportunidade de ser o representante de uma obra na construtora onde eu trabalhava. Cara, com isso eu tive muita bagagem. Só que ali eu fui colocado à prova num cargo que eu nunca tinha ocupado antes. Eu sempre fui muito bom como estagiário. Mas eu não estava preparado para dar o próximo passo. Você já tá ali na linha de frente ali. Exato, né? Eu era o responsável. Tanto que eu lembro que começou a encher a laje, os isopores. A lajota era de isopor, elas iam quebrando. Cara, e o pessoal, e aí, doutor, o que nós vamos fazer? Cara, eu tremi e falei assim, cara, eu quero ir pra casa e chorar. Responsabilidade, né? Exato. Cara, é muita. Cara, ali foi um dos momentos que eu precisei decidir. Cara, ou eu vou encarar ou eu vou pra casa chorar e desisto disso. Aí resolvi encarar e continuei. Mas ali foi aonde me foi
sendo solicitado algumas habilidades que eu ainda não tinha. E algumas competências que eu ainda não tinha. Separou o homem do menino. Exatamente. Aí que entrou o lance. 2014. Então, final de 2013 eu me formei. 2014 achando que eu ia ser igual eu cantava na engenharia, né? Que ia comprar minha Hilux toda equipada. E vou estourar no norte e tal, e pegar a obra. Foi quando a construção civil começou a ter uma queda. Então, algumas construtoras quebraram, construtoras grandes. Outras construtoras grandes que estavam em Ribeirão Preto fizeram um movimento de volta para a capital. São empresas que captaram dinheiro na Bolsa de Valores, fizeram uma grande expansão, fizeram a volta para a capital. Nessa época, vários prédios aqui em Ribeirão ficaram parados. Né? Exatamente. Ficou mesmo. E era uma época dali para trás que todo mundo era construtor. Médico era construtor, advogado era construtor, todo mundo estava construindo porque a construção era que estava dando dinheiro. Entendeu? Verdade. E ali foi onde rompeu, foi quando eu me formei. Aí eu vi o mercado não era essa realidade toda tão fácil. Aí eu saí da empresa onde eu estava porque não tinha vaga para mim. E entrei numa outra empresa que tinha vaga, numa construção completamente diferente. Então eu tava num padrão Minha Casa Minha Vida, aqueles prédios só de alvenaria estrutural, que é aquele que é o bloco sobre bloco. Sim. E entrei numa de alto padrão em concreto armado. Detalhe, sem mestre de obra. Foi ali que eu aprendi a valorizar o profissional. Ali eu aprendi. Porque assim, foi uma das bobeiras da minha vida ter topado fazer isso. Sorte que deu tudo certo. Foi um risco muito grande. Sim, eu Não se entendo. pode menosprezar o conhecimento que esse cara chamado mestre de obra tem. Então eu toquei uma obra, minha primeira obra, de fato, assim, sem um mestre de obra. Eu lembro de ter que ligar para um amigo meu e falar assim, cara, me leva numa obra, que ele alugava escoramento de laje, né? Me leva numa obra onde tem aquele mestre de obra mais velho, bem cabeça branca, que é pra esse cara me ensinar tudo, porque eu não sei como fazer. Porque ele tem importância prática ali, né? A importância eu sei prática. disso porque eu lembro que um profissional aí foi fazer um escoramento de uma laje pro meu irmão e ele fez, tipo, não tinha, acho que muita experiência. Ficou tudo torto, parece que foi envergando assim pra baixo, teve que Exatamente. refazer tudo de novo. Exatamente. Aí você fala a importância disso. E outra coisa que eu aprendi ali. Cara, eu não tinha um mestre de obra. Tudo que aparecesse, eu teria que definir. A minha equipe era mais nova que eu. Todo mundo era estagiário e tal. Então, tudo partiria de mim. As definições... Você era o experiente. Eu era o experiente. Então, o que eu tinha que fazer? Eu precisava conseguir que o pessoal confiasse em mim e me desse as respostas que eu precisava. Por quê? Porque eu não sabia como fazer. Então, eu precisei aprender a dar valor... Cara, no servente do pedreiro, no servente do carpinteiro, porque com aquele cara que eu ia aprender a melhor situação. Eu precisava envolver esses caras no processo de decisão para poder sair. E, no entanto, cara, um prédio que ficou muito bacana. É o Infinity, que fica do lado do Savenhago, aqui na Maurílio Biagi, ali na frente. Legal. Então, um prédio muito bacana. E, cara, ali... Então, eu aprendi muito sobre a parte operacional e aprendi muito sobre essa questão de valorizar o profissional. Por isso que eu te falo que o problema parte do engenheiro e não parte do pessoal. Porque a partir do momento que você dá o espaço que eles querem, você tem eles do seu lado. Você não tem eles na mão. É muito mais sobre lidar com pessoas, né? Muito mais sobre lidar com pessoas. Não é aonde, é com quem. Sim. Exatamente. E aí você teve essa experiência e aí você falou... Aí do que eu partiu falei, do start da Pro. E o que eu falei? Beleza, aí eu aprendi e tal, eu achei que eu já era o cara. Foi quando eu fui dispensado. Primeira vez na vida que eu tinha sido dispensado. Cara, ali... Deu baque. Nossa, deu baque. Na hora que eu parei na minha cabeça, falei assim, cara, o que eu vou falar pro meu pai? Eu ia casar no ano seguinte. Cara, bateu aquele desespero, né, no que ia ser. Quando eu saí de lá, eu fiquei 5 meses parado. Esses 5 meses pareceram 5 anos. Eu só percebi que eu tava meio que entrando em depressão quando eu saí dela. Mas nesse período eu comecei a ressignificar várias coisas. Aprender que eu precisava mudar o meu comportamento. Esse comportamento de achar que eu era o melhor. De achar que tudo dependia de mim. Que era eu que fazia as coisas acontecerem. Sim. Entendeu? Que eu que era o cara acaba que trazendo todo o peso de todo mundo agregando sobre suas costas. Exatamente. Foi aí que eu enxerguei a necessidade de começar um processo de autoconhecimento. Então, a partir dessa situação, eu comecei esse processo. Dali foi quando eu fiz a obra do Burger King da Vargas com a Fiusa. E foi até engraçado como que eu entrei nessa obra, né? Eu tava indo pra academia, passando de carro em frente, vi o tapume da consultora, falei, não conheço. Peguei o celular, bati uma foto do tapume, cheguei em casa de noite, mandei o e-mail pelo computador, o dono me ligou da construtora, fez uma entrevista por telefone e tal, e me contratou.
para fazer o Burger King. Por incrível que pareça, a obra mais difícil que eu já fiz. Uma lojinha daquele tamanho. Porque são 3 meses para ficar pronto. Você já não sabe mais quando que é domingo, quando que é quarta-feira. Eles têm tudo prazo, né? Porque é uma franquia. Exato. Então E você não tem... Padrões. É assim, ó, é aquele, você vai pra guerra e põe fogo no barco. Por quê? Se você atrasar um dia da entrega, você paga uma multa e mais o faturamento de uma loja daquela. Porque o faturamento, pelo menos na época, era em torno de uns 30 mil. Meu pai do céu. Um dia 30 mil, mas outro dia mais 30 E isso é em contrato. Isso daí no tinha. contrato. Caramba. Então, assim, você não tem chance É de uma erro. responsabilidade tremenda. Então, Foi a né, primeira cara? vez que eu comecei a duvidar de mim. Falei, cara, não vai dar. Não vai dar, não vou conseguir. E ali também aconteceu mais coisas que valorizou essa questão, que é uma questão de pessoas. Por quê? Cara, eu sempre tratei o pessoal muito bem. Eu sempre fui muito parceiro dos profissionais. E teve uma vez que precisava esparramar toda uma terra. O pessoal do Burger King me ligou. 7h30 da noite. 7h30, né? Estava lá desde as 7 horas da manhã. Pedro, ó, vamos precisar antecipar o paisagismo. O pessoal tá saindo do Rio de Janeiro agora. Vai chegar aí amanhã 6 horas da manhã e vai plantar o paisagismo. Cara, a terra tava da altura do teto pra esparramar 7h30 da noite. Aí eu fui lá Tinha falar. 12 horas pra... Aí eu fui lá conversar com os caras. Os caras, Pedro, cara, você é um cara gente boa, a gente gosta muito de você, mas nem você merece isso. Isso não é culpa sua, cara, isso é problema da empresa. Cara, nós vamos embora, nós estamos cansados, tô com dor nas costas. Tinha que tô ser com na dor. mão? Hein? Tinha que ser na mão. Não tinha, Não como é tinha que eu ia uma- conseguir Uma uma Bobcat? E também não conseguia muita Bobcat porque os espaços eram Ah. pequenos. Não entrava, né? Não entrava. Nos locais. É. Exatamente. Então, até eu conseguir uma Bobcat ali naquela hora, cara, não ia dar porque precisava também fazer Não um dá nem acerto, tempo de né? pensar Não dava também. nem tempo de pensar. Aí eles montaram na perua dele, lá na Kombi, tava indo embora. Falei assim, cara, enquanto eu vou pensando, pra qual amigo meu que eu vou ligar, né? Meus amigos vão ter que me salvar nessa. Enquanto eu vou pensando, deixa eu pegar a carriola, pegar a enxada e uma pá, e vou começando, né? Vou colocar a mão na massa. Vou colocar a né? mão na Vambora. massa, enquanto isso eu vou pensando. Cara, eu fui lá, naquele sofrimento, imagina eu pegando a pá, a enxada, não sabe nem segurar direito. Aí a hora que eles viram eu fazendo isso, eles pararam a perua, desceram e foram todo mundo me ajudar. Cara, nós fomos até 3h30 da manhã. Minha mão ficou na carne viva. Mas, cara, Mas ficou sim. eu e eles lá até 3h30 da manhã, fizemos tudo. 6 horas da manhã o pessoal tava lá plantando paisagismo. Final da tarde, tudo pronto, parecia que a loja tava pronta. Eu falei, caramba. E eu achei que não fosse dar. O que foi que eu aprendi disso? Cara, imagina se uma vez eu tivesse sido um babaca com o pessoal. Tivesse tratado mal qualquer um deles. Exato. Uma vez. Exato. Bastaria uma. E aquela hora eu precisei deles. E o Iam pessoal virar tava lá as pra mim. costas. Ia virar as costas. Exatamente. Pô, cara, mas sabe o que isso aí mostra também? É a liderança. Que tem muita gente que, eu sou líder. Mas o verdadeiro líder, ele mostra o que fazer fazendo. É. Exato. Isso aí. Isso já aconteceu comigo no meu trabalho. Porque o meu trabalho não é fazer, colocar a mão na massa. É olhar e falar, ó, você tem que fazer isso. Isso aqui tá fora. Mas já teve... E graças a Deus todo mundo gosta de mim. Porque, pô, eu trato as pessoas bacana. Então eu me vejo muito Você tem que nisso. administrar e coordenar. Tem que coordenar. Tudo E já isso teve, envolve. já teve São várias eventos- etapas. Eventos de eu chegar num lugar, tá todo lugar todo bagunçado. Falar, mano, e agora? Aí tem 2 pessoas lá pra fazer um trabalho de 5, 6. Falo, mano, ó, preciso fazer isso. Ah, mas não tem como. Não, vamos fazendo que eu ajudo, vou fazer junto com vocês. Você vai fazer? Vou. Pega quando vê, tá fazendo ali. Você arrebenta, mas faz. Uhum. Mas é porque a pessoa vê, pô, o cara, ele não precisava estar fazendo isso e tá colocando a mão na massa, eu vou deixar. Isso é bom, né, cara? Isso é... E aí conseguiu deixar o negócio... Sim, e cara, é exatamente isso que é um problema que eu falo do ensino que a gente tem e da questão cultural que a gente vive no nosso país. Porque se fosse ensinado essas questões de liderança na escola, não precisaria ser ensinado na faculdade. Isso. Na faculdade eu acho que seria obrigatório. Mas já que não fala, na escola deveria trabalhar. Por quê? Na escola, o erro é punido severamente. Você errou, você perde nota, você se ferra, a nota chega para os seus pais, você apanha em casa e é assim que o erro é tratado. Então, quem quer um cargo de liderança não quer pela liderança, quer pelo poder, quer mandar, quer pelo status. Então, não quer ser Exatamente. líder. Por quê? Porque líder, a hora que ele chega no cargo de liderança, ele sempre foi punido pelos erros dele. O que ele vai fazer com a equipe dele? Punir o erro. Exato.
Então deveria ser trabalhado de uma maneira diferente lá, porque de criança a gente vai carregando isso pra frente. Exato. Então essas questões da liderança... Eu quero mandar. Em mim fui moldando conforme o tempo foi passando. Mas eu acho que também, como você falou, né? Você teve uma oportunidade de fazer um estágio legal, que foi te dando Sim. uma bagagem. Já pela sua personalidade, você já chegou nesse estágio já vendo qual era o caminho, né? Sim. De lidar com as pessoas. Porque realmente ninguém faz nada sozinho, né? A gente Exatamente. precisa das pessoas. O que acontece muito é questão de ego, né? Sim. Porque não basta, tipo, eu sou o melhor do mundo. Beleza, você pode ser o mais pica da galáxia. Porém, se você não tiver um carisma com as pessoas, se não tiver uma boa comunicação, uma persuasão muito boa também para certas Sim. coisas, isso não adianta de nada, porque é igual você contou a história aí atrás. Se você fosse desse jeito com os amigos, os colegas que você... Eles todo mundo ia virar as costas para você. Com certeza. E quem ia sofrer a punição mais severa ia ser você. Com a empresa que contratou, confiou no seu trabalho e tudo. E ninguém ia te ajudar. Virar as costas. Com certeza. Por isso que aquilo que a gente faz hoje reflete lá na frente. Exato. Então sempre as nossas atitudes precisam ser muito bem pensadas. Porque essa questão do ego, ela pega forte na pessoa. Imagina, igual eu falei, imagina eu como leonino. O ego é lá em cima, né? Então, eu diversas vezes quebra a cara porque as coisas começam a dar muito certo. Aí eu sempre acho que vai dar certo. Acostumado a isso. Fica acostumado as coisas darem certo. E, cara, e foi assim por um tempo também. E geralmente, porque eu me vejo muito assim. E o que a gente até conversou, não sei se você vai se lembrar, a gente até, não sei se você quiser agora, a gente pode entrar no... Né, que eu queria falar muito com você sobre essa parte. Você disse que ficou com... Foi síndrome do pânico, ou Sim. início de depressão, que eu tive isso. Porque eu sou muito assim, eu sempre fui muito assim, autoconfiante, muito. Assim. Nem sei se é uma autoconfiança, mas o jeito de eu falar, até, eu já tive muito problema até com minha esposa. Porque eu falo de uma forma, tipo assim, eu tô certo. Uhum. Mas não é que eu quero falar que eu tô certo, é que o jeito que a gente fala, e tanto que eu, um tempo atrás, eu precisei até me analisar, fazer uma autoanálise. Uma autoanálise. Cara, né, eu pra preciso entender. ver como eu estou falando com as pessoas. Porque às vezes as pessoas começavam a ter medo, assim. Você viu que eu tava falando, a pessoa já, não, tá bom, tá bom. Oh, mas eu não tô impondo nada, não. Tô só pedindo E às vezes opinião. é sem querer, você vai total sem criando querer. aquilo ali, você não percebe. Porque assim, você vai crescendo de uma forma e aí você vai aprendendo a agir assim. Às vezes você cresce de uma forma, não, eu tenho que me impor. Mas não é muito bom. Tudo que você faz muito de uma coisa acaba não sendo bom. E quando a gente tem muita autoconfiança e tá acostumado, não, eu vou fazer, vai ser assim, vai dar certo, né, luta, mas chega uma hora que dá errado. Pô, acho que a gente é o que mais sofre. Por mais as pessoas que já, às vezes dá, não dá, sofre pouco. Porque eu, no início da pandemia, no início de 2021, eu tive um princípio de um quadro depressivo ou síndrome do pânico. Aí eu até falei com você, lembra? Você Sim. lembra? E como foi esse seu momento, assim, que você teve isso? Foi por causa disso, de já fazer alguma coisa e não dar certo, aí aconteceu? Como? Você estava falando Sim. alguma coisa do empreendedorismo, a gente até mudou. Sim, não, mas vai chegar nessa chegar parte. nisso, Vai chegar nisso, porque é o que vem depois da síndrome do pânico. O que acontece? A obra ela é extremamente estressante. Tudo que tem pra dar de errado, dá errado na obra. Você passa muita raiva, muito estresse, naturalmente isso já é inerente, já não é nem previsto, é previsível. Os eventos também. Exatamente, é totalmente, Nossa, totalmente cara, previsível. Eu construí 2 casas. Aí, então, Cara, Então- meu Deus. então já sabe o tanto que é estressante. E igual eu falei, também estava acostumado que as coisas iam dando sempre certo, eu achei que sempre ia dar certo. Mas o que acontece? Eu não desenvolvi algumas habilidades de liderança que são necessárias, que é a parte de delegar. Mas não só delegar, ensinar, acompanhar, corrigir da maneira correta. Então eu estava acostumado a fazer o quê? Delegava, delargava. A hora que dava merda, eu vestia a chuteirinha, entrava no campo, marcava o gol, ganhava o jogo. Então, cara, muitas vezes eu fiz isso. Muitas vezes. Até que chegou um momento que eu não consegui mais fazer isso, porque eu estava com um volume muito grande de obras. Aí que começou a ruir. Aí eu mesmo comecei a me cobrar sobre os resultados que eu tive numa obra anterior, que foi muito boa.
E nessa nova eu não estava conseguindo. No início eu já fazia esses processos de autoconhecimento, sabe? Para poder me entender. Que quando você se conhece, fica muito mais fácil até para você Sim. liderar, porque você consegue entender por que as pessoas são da maneira como elas são e por que elas agem da maneira como elas agem. E assim, a depressão ela é o excesso de passado. E a ansiedade ela é o excesso de futuro. Então o problema que eu tive foi com ansiedade. Você tava pensando lá na frente. Lá na frente. Como vai ser? Isso, O que eu vou fazer? muitos cenários catastróficos. O que eu falo? São aí que o ambiente onde você tá, quando ele se torna muito tóxico, ele afeta diretamente o comportamento da pessoa, ele afeta diretamente o seu eu. E a gente confunde o nosso eu com o nosso comportamento. O que seria o meu comportamento? Cara, eu me comporto como engenheiro. Mas eu não sou o engenheiro. Eu sou o Pedro. Eu me Sim. comporto como engenheiro. A No sua meu comportamento profissão tá é a minha de profissão. engenheiro. A gente muitas vezes coloca a nossa profissão como sendo da gente. Então os problemas que começaram a acontecer, eu comecei a trazer pra mim, como sendo meu. Então as crenças, elas fazem a gente tomar decisões ou pro lado de crise ou pro lado de oportunidade. Vou dar um exemplo. Bateu a janela do quarto. Você pode pensar, nossa, será que vai chover? Cara, adoro o cheirinho de chuva. Vai lá, abre a janela, sente o cheirinho de chuva. Ou você pode bater a janela. Opa, meu Deus do céu, tem um bandido entrando aqui. Deixa eu pegar um porrete e vou ficar esperando. O mesmo acontecimento. A janela bateu. Duas reações diferentes. Então, quando você tá numa situação dessa de ansiedade, igual eu tava, só pensa pro lado catastrófico. É. Sempre. Automático. Exato. Então, isso começou a me sugar. Então, esse foi o meu problema, ansiedade. E tudo isso aqui que eu falei, que era o que eu fazia pela minha equipe, eu tava fazendo ao contrário. Eu comecei, cara, a massacrar a minha equipe. Porque é a maneira como sempre foi feita comigo. Sempre foi desse jeito. Então eu falei assim, cara, sempre fizeram isso aqui comigo, eu dei resultado. Eu tô tentando fazer de um jeito diferente, não tá dando resultado. Então, vou voltar E também, a fazer daquele jeito. comecei a parar, não conseguia mais raciocinar. Né? Então comecei a massacrar demais a minha equipe. Aí que o resultado não vinha. Você acha que isso também se deu por conta do volume de obras? Que deu Também. uma explosão, porque você acaba também não tendo uma qualidade de mão de obra assim, Sim. especializada, Exato. que afeta, Com certeza. né? E aí vem o problema do ego, entendeu? Eu achava que eu dava conta de abraçar tudo. Eu poderia lá atrás já ter falado, cara, é muito pra mim, vamos manter o pé no chão, tava ali com a equipe e tal. E assim, a realidade da mão de obra tá piorando. É. Que a gente ainda não viu. Por quê? Muito. Ó, um exemplo da minha área. O que o cara vai preferir? Ficar lá, trabalhando de servente pedreiro, martelete, quebrando concreto duro lá o dia inteiro, que o cara chega até tremendo em casa, ou pegar a motinha velha dele e fazer a entrega de iFood? O cara vai fazer a entrega de iFood, porque o cara trabalha mais limpo, o cara recebe mais, o cara tem mais respeito. Tá no tempo dele. Tá ali. no tempo Não dele. tem horário pra ficar cumprindo certinho, ele pode usar o horário dele. Então, se o cara não vira servente de pedreiro, ele nunca vira pedreiro, que também não vira mestre de obra, mas se ele nunca virar pedreiro, não vai ter mão de obra. Tem então, toda uma escada, né? tem toda uma escada. Então, assim, eu acredito que o mercado da construção civil ele vai ter que se industrializar. Vai ter que ter tipos de acabamento mais linha de produção. Você usa menos gente que faz mais linha de produção. Acho que, será que é? Se eu estiver falando bobagem aqui, você me corrige. Mas é isso que aconteceu na América, nos Estados Unidos, que o pessoal daqui da construção civil ia para lá porque lá não tinha e ganhava muita grana com construção, tal, porque ela não tinha mão de obra. Você acha que isso vai acontecer aqui, de não ter ou ter que exportar, ou exportar não, importar, né, o profissional? O que eu acredito? Eu acho que não vai precisar importar o profissional. Porque eu acho até errado isso que faz lá nos Estados Unidos, até porque boa parte é irregular. Sim. Sabe? Seria a mesma coisa que aqui a gente contratasse alguém da Venezuela, que o país está passando dificuldade, contratasse aqui fora das regras trabalhistas do Brasil, né? Eu acredito que vai ter que mudar o processo construtivo para ser mais linha de produção. Não, sim, entendi. Mas só, você acha que isso que está acontecendo aqui é mesmo que aconteceu lá, que lá não tinha profissional, por isso que... Não, lá até tem profissional. A questão é o preço do profissional. Por isso que eu falo que a realidade... mão de obra lá é mais cara. Lá é mais cara. Isso, exatamente. Só que assim, eu acho que aqui a mão de obra é muito barata. A pessoa valoriza o bem, mas não valoriza o profissional. Não valoriza o trabalho. Isso é verdade. A pessoa paga R$200 no metro quadrado no porcelanato e acha um absurdo pagar R$20 pro pedreiro assentar. Exato. Então a pessoa valoriza o bem e não valoriza o profissional. Eu acredito e espero que isso dê uma equalizada.
Isso para todas as áreas, para nós que prestamos serviço, para todos os empreendedores. Lá pra eles, lá serviço. eles estão puxando muito pro pré-moldado já, né? Sim, já sim, bem eu linha acompanho de- algumas coisas, eu vejo. E eu vi que eles estão procurando coisas práticas, né? Pra já pré-moldar, já tá, tipo assim, ó, já vi até em 3D, já estão fazendo, né? Sim. Já, os caras estão buscando por causa, como disse, a mão de obra que é cara, né? É Exatamente. porque o cara que tem dinheiro, ele tem pressa, ele quer agilizar as coisas, né? Então, Exatamente. E fica essa- preso nessa mão de Essa obra. palavra pressa, isso aí também que acabou sendo, eu acredito que bem ao que mais afetou para você chegar Sim. nessa síndrome de Sim, ansiedade. Porque hoje, povo, eu falo sempre, a gente não tem tempo nem para ouvir o áudio do WhatsApp. Hoje a gente ouviu 1.5. Louvado seja o 2.0. 2x, A gente ali. não tem paciência Eu nem falo pra assim, ó, ouvir, recebi um cara. podcast. exato. Você ouve tem um áudio de 2 minutos, você fala, Meu nossa, Deus. 2 minutos, mano. Cara, é porque assim, hoje a gente também tem muita informação na Muita cabeça. coisa. E tem muita coisa que a gente consome que isso também tem um papel forte aí nessa questão minha da ansiedade. Que é o que a gente vê de conteúdo por aí falando sobre alta performance. Então você tem que ter alta performance e tudo. Em tudo. Cara, como se Você a acaba- minha realidade fosse de atleta. Cara, não tem como a gente ter alta performance em tudo. E nem todas as pessoas são iguais. Cada um tem o seu tempo. Então a gente pega a fórmula do coach lá da internet e começa a comparar com a nossa vida. Inclusive, pessoal, se quiser mais informações sobre isso, arrasta pra cima. Passa pra cima. Arrasta pra cima. E, cara, aí a gente começa a comparar os nossos bastidores com o palco da pessoa que tá lá. Porque ela só mostra o palco, ela não mostra os bastidores dela. Ninguém vê a realidade. Ninguém né? vê a realidade que tá Exato. por trás daquilo. Então, a internet trouxe muita facilidade pra gente, só que também trouxe muito lixo. É. Não tô falando que eu quero aprender a tocar um violão. Você vai achar na internet. Eu não quero ser engenheiro, mas tem um cara ensinando algumas coisas de engenharia ali. Exato. Tem na internet. Vai um cara lá, vai full site e vai falar, eu consigo fazer tal coisa aqui pra você. Só que É. tem muito conteúdo lixo. Exatamente. Tem muito conteúdo lixo, tem muito conteúdo que vai te jogar uma pressão desnecessária. Que as pessoas querem a visualização, quer Exato. ganhar com aquilo ali. Não quer passar o correto, porque se ele estivesse passando o correto, ele não estaria fazendo isso na internet. Exato. E, cara, o processo de ansiedade, a crise de ansiedade ali, o ataque de pânico, ela é muito ruim. Porque ela começa com o coração acelera. Aí você já percebe que tem alguma coisa errada. Aí você vai tentar usar a técnica de respiração pra segurar. Aí vem a tremedeira. Aí começa a piscar o olho. Aí a hora que vem a falta de ar, você fala, morri. Aí você pensa que... Cara, eu tive algumas. Uma delas até dormi na minha cama, minha esposa ouviu o barulho do coração disparado e foi lá me socorrer. E, cara, o que corta isso daí é Rivotril. Pra você ter ideia. É o remédio que você tem que tomar pra cortar a crise. Então, assim, e por conta do ego, eu não consegui aceitar que tava naquela Mas situação. você chegou nesse Cheguei nesse nível? estágio. patamar. Não, quando eu parei, quando eu resolvi sair, foi a última vez eu saí de dentro da ambulância. Saí da obra de ambulância, do lado de dentro da ambulância, falei, cara, chega, deu, eu tenho que aceitar que não dá mais pra continuar. Entendeu? E Então foi punk. Foi eu achei que punk. tinha sido só mais um... Por isso que eu falei, cara, dessa questão da alta performance. O problema vai muito além do ambiente só. O problema tá comigo. Eu me cobrando Sim. demais. A autocobrança forte ali culminou nessa parte. Então eu fui lá e tirei um mês de folga. Né? Eu tirei um mês sem trabalhar pra colocar a cabeça no lugar e fazer coisas assim, que eu fazia muita questão, que há muitos anos eu me prometia que eu ia fazer, que era ir pescar com meu pai. Pô, Entendeu? Cara, muitos anos meu pai, vamos lá, tal, e acabava uma obra, começava a outra, acabava a outra, começava uma. Cara, eu sei que dessa vez só do jeito que eu já saí, pai, marca a pescaria. E fui pescar com ele, pescar cara. é bom demais, Não né? tem nem o que falar sobre a experiência. Se eu for falar de pescaria, eu passo outro podcast inteiro só falando de pescaria. Vou marcar outro pra falar só de pescaria. De tanto que é bom, cara. Bom demais. E daí que eu comecei a colocar em prática, assim, que no serviço eu já intraempreendia. Eu já estudava muito sobre isso. Então, estudando a história do Flávio Augusto, cara, acompanhava o podcast dele também, né? Então, vi tudo que o cara passou, o que ele construiu. Cara, eu falei, cara, eu quero fazer isso pra mim. E dentro da construtora que eu tava por último, eu tive a oportunidade de participar de um evento lá que foi tipo um hackathon, só que era com a ideia de criação de uma empresa. Então, cara, eu aprendi tudo sobre criação de uma startup, como que funciona em um evento no final de semana.
Então a empresa proporcionou isso pra gente. Cara, Pô. uma experiência como essa, Top ímpar. demais. Não tem nem o que falar. Então aprendi muito sobre como se criar uma empresa. E que a empresa precisa resolver uma dor. E muitas vezes a gente procura uma dor para a solução que a gente já tem na cabeça. Ou se não resolver, mas algum paliativo. Você acaba não resolvendo, na verdade. É igual um remédio para dor de cabeça. Às vezes, eu mesmo, exemplo, se eu como alguma coisa que me faz mal pro fígado, me dá dor de cabeça. Sim, Mas hoje eu já sei que a dor de cabeça não é remédio para dor de cabeça. Você tem que tomar um remédio pro fígado. sim. Às vezes a gente sente algo, mas a gente não se conhece, que você falou. É o autoconhecimento. Por isso que a gente precisa se conhecer, né? Porque às vezes você tá sentindo algo, mas você acha que não é e você vai tratar outra coisa. Aí você vai fazendo tratamentos paliativos ali e não acaba resolvendo de verdade a Sim. situação, né? Então isso é importante. Exatamente. E, cara, e o processo de autoconhecimento eu acho que é o que todo mundo precisa fazer. Se tem alguma dica, assim, pra eu dar, todo mundo precisa se conhecer. Então, seja fazendo uma psicoterapia, seja lendo livros, seja fazendo os dois, Cara, e seja bom conversando isso. sobre esse assunto. Porque a hora que você se conhece, de fato, fica mais fácil você conhecer as outras pessoas que estão com você. Pedro, sabe que aquele dia a gente conversou pouco, que eu vi você postou algo no status, eu comentei. Uhum. Por quê? Porque eu nunca tinha sentido aquilo, mas foi bem, agora vendo o que você falou, foi bem leve. Porque aconteceu o seguinte, tava um fluxo, o pessoal que trabalha com eventos, sabe, quando a gente voltou da pandemia, ficou um fluxo terrível. Assim. E todo mundo querendo para ontem o que ficou 2 anos parado. E eu me cobro muito. E aí eu comecei a pegar e resolver um problema que só BO, só BO. E aí um dia eu sentei de manhã para tomar café, eu não consegui tomar café. Porque eu sentei, o WhatsApp não parava de chamar, e eu respondia e eu não sabia se eu respondia, e lembrando tudo que tinha para fazer, se eu tomava café, e aí o coração começou a acelerar muito. Aí eu comecei a segurar, e aí quando eu vi, eu fui pegar, tava tremendo. Eu comecei a chorar sozinho, falei, vou Faz parte morrer, do processo, cara. é bem Vou assim, morrer. que é porque a pressão sobe. E aí eu fiquei mal o dia todo, assim, e tendo vários picos, assim, de coração acelerar, e falei, tava sozinho em casa. E à noite, quando a Valquíria chegou à noite, na parte da tarde, ela viu que eu não tava bem, você não tá bem. Eu comecei a chorar. Ela falou, você não tá bem, né? Eu comecei a chorar. Vixe, mas graças a Deus, aí eu comecei a pensar, fazer esse autoanálise aí, Você pensar... tem que dar um stop que ali e acontecia. opa, vamos ver o que tá acontecendo, vamos dar aquela respirada. É voltar pro presente, né? Voltar pro- Exato. Porque nós estamos com a exatamente. cabeça no futuro, É. tem que voltar pro presente. Eu tava pensando em 20 eventos que tinha pra eu fazer até o final do ano. Não, isso aí era não foi no final do ano, no início, eu acho. Passando o ano novo. Eu tava pensando em 30 e poucos eventos que tinha pra eu fazer, 8 no mês, e eu ainda tava no segundo dia, quarto dia do mês ainda. Eu não tinha como resolver. Eu mesmo, eu tive síndrome de burnout. Uhum. E O meu, Mas, o meu gente, chegou essa é quase. bichão, né? O meu chegou quase síndrome lá. de burnout. Cara. Explica pra gente o que é. Eu sou um Cara, cara muito É leigo, assim. muito parecido, porém o que muda é que você desanima de trabalhar, você não tem vontade de fazer mais nada, você fica muito, sabe assim, claro, a cabeça fica a mil, porém você não consegue pegar um trabalho, você vai sentar na frente do computador, você perde totalmente concentração, você olha ali, você, e passa o dia inteiro e você não fez nada. E aí vem, até tem um pouco de ansiedade, você fica assim, o coração dispara um pouco, fica um pouco assim, eu senti muito isso. E aí, enfim, eu comecei até a tomar remédio, cara, pra isso, pra poder. Melhorou depois de um tempo, corri atrás pra ver. Mas é porque juntou todas essas coisas aí. Isso foi problema. na pandemia? Foi antes de entrar a pandemia, né? E depois na pandemia também, que na pandemia a gente teve muito problema. Você imagina, nós somos da mesma área. Da mesma área não, do mesmo tipo de trabalho, Uhum. né? E, porém, o que aconteceu? Cliente chega para você, olha, não vou mais realizar meu casamento. E esse cliente já tinha tudo pago. Chegou outro cliente,
olha, eu vou mudar a data, mas eu quero essa data. Essa data eu não tenho. Aí você tem que dar uma reviravolta, você tem que... BO, só BO. É. Sobe, ó. Aí vai acumulando. E aí tem trabalho pra você entregar. Aí de repente parece que combina um monte de... No mês só, vem tudo de uma vez. Vem nas suas costas assim, ó. Joga tudo. Aí você pira. E aí Sim. você já imagina o que vai ser. Parece uma catástrofe vai acontecer, sabe? Você fica, meu Deus. Aí você fica já pensando assim, pô, uma loucura. Não é E fácil. junta um pouco com questão de ansiedade. Sim. E foi exatamente por conta disso tudo que aconteceu. E olha que bacana. Então, eu contei o meu problema, você tem um igual, você tem um igual. Se você for parar pra falar agora, você também vai ter um igual. Que eu comecei a usar minhas redes sociais também pra trazer um pouco de informação. Porque igual eu falei, cara, a gente não vem no mundo à toa. Então, nem tudo é dinheiro, nem tudo é pra ganhar dinheiro. Cara, de fato, é pra trazer informação. Porque falar sobre saúde mental é tabu ainda. Muito. Entendeu? É muito tabu falar sobre isso. Então, trazer esse assunto vai rompendo. Entendeu? Cara, a hora que eu começo a falar, já tem gente que precisaria ouvir que já sai de uma live dessa. Não tá fazendo absolutamente nada. Mas não quer ouvir, porque eu já sou uma pessoa bem resolvida. Eu não preciso de terapia, não preciso de autoconhecimento, porque eu já sei tudo. E é a pessoa que mais precisa. E quando vem um negócio desse, ou fica muito preso no passado, ou tá com a cabeça lá no futuro. Isso. Então, pensando muito nisso, cara, e vendo até essa dificuldade que tem da pandemia, do que veio, e da dificuldade que tem do próprio mercado, que o brasileiro, cara, que fala, o brasileiro precisa ser estudado pela NASA, cara, de fato, porque o brasileiro é muito criativo, Exato. Super concordo. entendeu? É mesmo. Só que o brasileiro, ele empreende por necessidade, e não empreende, cara, pelo propósito. É aí que tá o erro. O brasileiro, ele se torna a empresa. O empreendedor, ele é a empresa. Então, ele é funcionário da empresa dele. Ele não consegue ser empreendedor da maneira como É deveria o ser. famoso empresário. Exato. Ótimo. É Eu onde falta empresário. as informação, instrução, onde falta tudo isso. Exato. Foi aí que eu entrei no projeto aí da Academia do Custo do Tempo, que são 2 mentores que trabalham com a parte de capacitação de empreendedores para tentar minimizar esse impacto do que tem de empreendedores quebrando. É um trabalho que vem fazendo, similar ao que o Sebrae também faz, só que bem mais focado com a mentoria ali pontual, né? Com o pessoal trazendo a bagagem do pessoal e eu tô usando a minha comunicação, minhas redes sociais para apresentar isso, né? Então, até não sou eu que faço as mentorias, Sim. estou me capacitando para isso. Mas logo vai. Mas logo sou eu que estou fazendo. Mas exatamente por isso. Por quê? Aí vem o que de fato eu acredito. Cara, eu não acredito que vai ter político que vai resolver o problema do país. Nenhum. De forma Não. alguma. Entendeu? alguma. Mas o que eu acredito? Que empreender resolve o problema do país. Por quê? Quem movimenta o país são os micro e pequenos empreendedores. Quem fez, São as micro e pequenas empresas. quem fez girar a economia aí no Brasil não quebrar foi Exatamente. o mercado informal. E quem quebra são os pequenos. Só que o que resolve o problema do país é o capital girando. Imagina, eu tenho minha construtora, vou lá e contrato um pedreiro, 2 ajudantes. O que eles vão fazer com o salário dele? Vai gastar lá no mercadinho do bairro, vai gastar no barbeiro, vai gastar no boteco. Aí o dono do mercadinho vai comprar um apartamento, não sei na onde, que movimenta a construtora, que consegue lançar mais obras, que contrata um monte de gente. E assim vai. Que o cara da Ciclo, construtora pode comprar uma casa que eu construí. É Ah, um mas o ciclo. meu pedreiro não é meu cliente. Cara, o dinheiro gira e volta. É. Então, o ciclo é que resolve. Então, cara, na minha cabeça, eu acho que todo mundo... Não tem como todo mundo ser empreendedor. Eu acho que os especialistas precisam receber como especialista. Eu acho que tá tendo uma desvalorização dos especialistas. Basta ter informação e conhecimento. Exato. Né, pra poder aplicar o que você aprendeu, o que você quer aprender, né? na verdade. Exato. E os empreendedores, cara, não quebrar. Porque se o cara não quebra, ele mantém gente empregada. É a parte da gestão. Exato. Porque muitos não sabem administrar. Exatamente. De repente, a pessoa inteligente, o cara inteligente, o cara fez um empreendimento ali massa. Porém, o que falta para ele é uma gestão. É trabalhar com aquilo, saber administrar, saber ter um capital para poder manter a empresa. Tudo Que isso. deveria ser ensinado na escola. Concordo. Se não for ensinado na escola, deveria ser ensinado na faculdade. Super concordo. Aí não é na faculdade. O que você tem que fazer? Pagar um MBA. 2 anos. Sim. Vai lá 30 mil reais no Paga MBA, uma bala. às vezes, para você pegar essa informação. Entendeu? Eu acho que isso tem que ser mais acessível porque são nessas pessoas que tá
a solução para o nosso país. É um empreendedor não quebrando. Então a gente tem que aproveitar que tem muito lixo na internet e tentar ao máximo compartilhar coisas boas, né? Pô, eu acho legal essa ideia. Eu tava vendo esses dias a notícia que cresceu em 30%, acho que em Ribeirão cresceu acho que 30% o mercado informal. E aí você vê que todo mundo tá. A gente trouxe no episódio passado o Valcir, que também, sabe, tinha uma empresa, aí abriu, foi pro mercado informal. Que é o Benicoco, né? Benicoco e Igarapa. E tá. Mas por quê? Teve visão, né? De fazer Sim. algo. Ó, eu quero. Porque assim, o que tem no brasileiro, a gente, assim, eu era muito assim. O que me mudou foi a minha esposa que mudou um pouco. Eu era muito assim, vamos fazer? Vamos. Não pensava, peraí, deixa eu parar e estudar como vou fazer. Minha esposa também eu ia fazendo, vamos fazer. Ela que me controla. Mas tem que ter aquele freio de mão. Sim, eu também tenho. Exato. O que ela mudou? Não, peraí, vamos parar. O que a gente vai fazer? Então vamos colocar no papel. Eu não era muito. Hoje, graças a Deus, já sou um pouco mais. Mas o brasileiro é muito assim. Vamos fazer? Vamos. E vai fazendo de qualquer jeito e... tá bom, ficou bom. Mas se ele tivesse parado, pensado, ficaria muito melhor. Ficaria muito melhor, aquilo sofreria que menos. o ditado, você tem 4 horas para... O lenhador tem 4 horas para derrubar uma árvore. Ele passa 3 horas afiando o machado, e depois amolando o machado, e depois ele corta em 10 minutos. Agora o que não se prepara, pega o machado e vai lá 3 horas dando machadada, cansa, fez o serviço, mas se desgastou muito. Acho que isso que faz quebrar, as pessoas quebrarem. Porque se desgasta muito, cansa muito e não ganha aquilo. E ganha menos, acaba cansando, e aí chega uma hora que fala, pô, não dá mais, vou parar e vou abandonar. Exatamente. Eu acho que tá nessas pessoas não quebrarem a solução pro país, na questão econômica, entendeu? Então precisa chegar mais conhecimento para essas pessoas. E acredito ainda que precisa melhorar a questão do ensino básico. Sim. Mas infelizmente não consigo mexer lá. É aí que tá o segredo, né? O que eu consigo fazer? Cara, eu consigo atuar na onde eu tenho controle. O que eu tenho controle hoje é o que eu sei, eu consigo compartilhar. Eu consigo passar para frente. Ô Pedro, se você acha que é essa situação que você passou e agora trabalhando com isso, que fez você dar uma relaxada mais, que você tem postado muito nas suas redes sociais, você, na hora do seu lazer, tipo, você jogando basquete, eu nem sabia que você gostava de basquete, eu comecei, ou cozinhando, isso aí fez você ver esse outro lado, assim, do Pedro mais relax, mais tranquilo? Cara, algumas coisas eu até já fazia, mas fazia já me cobrando porque eu não estava sendo produtivo. Agora eu comecei a conseguir curtir o momento. Porque... O famoso ócio criativo. Exato, eu queria ser criativo em todo momento. E, cara, eu não tava conseguindo curtir os momentos. Então, na hora que eu ia jogar o basquete, eu não conseguia só jogar o basquete. Eu queria ser o Michael Jordan do basquete, porque tinha que performar. Então eu ficava puto se eu errasse. Você não aproveitava o momento, né? Você queria fazer o melhor de você ali. Cara, se tem uma coisa que você erra muito é o basquete. Muito, você erra muito. Toda hora você erra. Não, basquete eu não erro. Eu não jogo. Você não joga, você não erra. Eu joguei só uma vez, 2 vezes, pela verdade. Cara, é um esporte muito bacana, que eu acho que tinha que ser muito mais difundido, entendeu? Então até isso, eu cara. amo assistir. Amo assistir. NBA, né? Amo assistir. Mas jogar, negação. Cara, e é isso. Então, esse processo todo me fez eu me reconectar comigo mesmo e começar a valorizar coisas que estava deixando passar. Então, cara, o presente, ele é um presente. A gente tem que viver ele. Exato. A realidade é essa. Eu acho que também o lance da maturidade, né? Com toda certeza. Acho que a vida coloca a gente no lugar certo. Tipo... Exato. Né? As pancadas que você vem tomando, os acertos, os erros, e aí chega uma hora que você realmente vai valorizar e administrar seu tempo da maneira com certeza correta, né? Por isso que eu acho muito bacana essa ideia de vocês do podcast, para trazer esse tipo de conhecimento, porque eu não consigo evitar que as pessoas batam cabeça, mas eu consigo evitar que elas tropecem nas mesmas pedras que eu tropecei, entendeu? Que não foram poucas, tropecei quase sempre e caí de cara. E conseguir ter uma tranquilidade para quê? Porque quando a gente tem clareza, a gente consegue criar perspectivas e nos adaptar à situação que ela aparece. E eu também aprendi a me colocar limites. Cara, já não é mais todo tipo de coisa que eu vou aceitar. Não é todo tipo de tratamento que eu vou aceitar. Já ficou mais seletivo. Então, na minha construtora, tem a construtora. Cara, não é todo tipo de cliente que eu vou aceitar. Cara, não vou aceitar mais tipos de desrespeito que eu recebia legal anteriormente.
Cara, tem um limite ali. A pessoa faltou com respeito pra mim, não tem dinheiro que pague. Eu encerro. Ó, a Bíblia fala: o inteligente aprende apanhando, agora o sábio aprende com o erro dos outros. Aí chega um momento que ele fala: tem que ser sábio agora. Não Tem que ser precisa sábio, apanhar não dá mais. pra ser só inteligente. Não vou Exatamente. apanhar mais. Então eu já tô aceitando, eu já mudei a maneira do o que eu aceito. Entendeu? Já tem um limite do que eu vou tolerar. E, cara, então a gente consegue enxergar com mais clareza as coisas lá na frente, igual eu falei, pra gente poder se adaptar. Porque o mercado ele vai mudando. Assim como a gente falou sobre a construção civil, você deve lembrar quando proibiram o corte de cana manual. Sim. Meu pai falou, meu Deus do céu, acabou o mundo, o que vai ser agora? Vai ficar todo mundo desempregado, porque onde já se viu que empregava muita gente. Hoje não é mais proibido? Não, hoje liberou ou não? Não é proibido ainda. Ainda é proibido. Sim. Né? Mas eu sei que existe ainda. Eu já vi algumas empresas já, sim, tem por aí. Mas Mas assim, É, bem pouco, é sim. mínimo, entendeu? Sempre que eles... É, eu já vi. mas era muito. É. E o Não, pessoal não conseguiu se adequar? Todo mundo Consegue. Consegue. Então as pessoas se adaptam. Deram um jeito. Por isso que é importante a gente ter uma visão de mercado. Então, assim, tem profissões que não vão sair de moda, vamos dizer. Então, o gestor, cara, a máquina nunca vai substituir o gestor. A inteligência artificial nunca vai substituir o gestor. Exatamente. A criatividade, cara, nunca uma máquina vai conseguir Jamais. substituir a criatividade. Por quê? Porque o algoritmo ele pega aquilo que você já sabe. A criatividade te apresenta aquilo que você não sabe. Tem que apresentar um novo. Uma solução Entendeu? nova, né? Você vê, Steve Jobs, quando perguntou se a pessoa queria um celular touchscreen, todo mundo falaria que não. Você tem que apresentar o novo. Então a criatividade, qualquer área que trabalhe com criatividade, essa área não vai ser substituída pela inteligência artificial. Inteligência artificial. Eu vi um cara programando uma inteligência artificial com algoritmos, né? Porque ele fala assim que ela tem que aprender com os erros para fazer correto. A inteligência artificial funciona desse jeito. Sim. E eu vi o cara ensinando a programação, achei muito legal. É o que a gente tá falando aqui. Ele queria fazer um carrinho, correr e virar sem estar ninguém. A inteligência artificial calcular e fazer sozinho, sem o cara pegar um controle, nada. Ele fez isso, porém, para ela fazer isso, ela teve que ficar batendo milhares de vezes para falar, eu não posso virar para cá. Aí vai. Uhum. Até corrigir. Aí ela registra, aí ela aprende. Inteligente, né? Inteligência artificial. Sim. É um negócio legal, por isso que... Então, sempre tem que ter uma pessoa por trás ali para Sim. poder fazer. Não aprende sozinho, não é criativo sozinho. Por isso que tem profissões que é importante você ter uma visão lá pra frente. Igual nós estamos vendo nas lojas. Cara, tá acabando o atendente de loja. Entendeu? Tá Esses dias eu fui modernizando, numa tipo loja, banco. peguei todas as camisetas minhas, coloquei na mesa já saiu no computador que eu tinha comprado. Eu fiquei impressionado. Falei, cara, não pode ser. Mas, cara, essa é a realidade do Tá mercado. sendo assim mesmo. Eu fui numa loja esses dias pra trás, fui fazer compra lá de roupas. Lá já tinha a máquina já de self-service. Pra você vai lá, eu achei muito legal. Você vai, passa a roupa, ele identifica a roupa. Assim que você coloca na mesa, ela já identifica a peça, o valor, e aí vai somando. Você mesmo paga tudo, X. Exato. Pá. Aí, assim que você efetuou o pagamento, já tem um magnético lá. Ele já desmagnetiza o que tá pendurado na roupa, libera pra poder passar o alarme. Você mesmo coloca na sacola e vai embora. E eu achei, enquanto eu vi, a fila tava dobrando. Eu fui lá, eu adoro tecnologia. Falei, eu vou testar isso daí, maravilhoso. Rapidinho, fui lá, paguei e olhando pro post assim, tchau, galera. E, cara, Tchau. e assim, algumas profissões deixam de existir, outras aparecem. Então, O do que pode atendente, ser aprimorar. caixa, vai se aprimorando, vai Sim. aprendendo outras habilidades. Estão botando esses caixas eletrônicas, ou caixas, né, self-service. Que é para as pessoas lá comprar roupa lá e fazer a compra. Só que precisa do cara que vai auxiliar uma pessoa para poder operar, porque você não vai chegar, você não chega sabendo. Sim, Então, vai ter uma profissão pro cara só ficar ali para auxiliar pessoas. exatamente. Tipo, o cara, de repente, ele só vende ali, ó. Agora você vai ficar aqui para auxiliar as máquinas. E assim vai. Outra profissão que vai mudando, o cara vai lá. Não vai existir, mas vai precisar uma pessoa que sempre tem que tem que ligar, ter, né? Pra poder A fazer. inteligência humana nunca vai ser. Exato. Os robôs mesmo que fazem lá o que eu vi, eu não sei se é na Amazon, acho que é na Amazon, se eu não me engano, não tô lembrado agora. Eles
pega as caixas e já coloca e põe tudo nas cargas, tudo certinho, na bonitinho. Amazon, na loja Na Amazon da Amazon, mesmo, né? Então, sabe, com o carrinho já... só que precisa alguém para poder ligar aquilo lá, alguém para controlar, alguém para vigiar todo o sistema se está funcionando correto. Pô, Sempre vai deve ter dar alguém para pau pra trabalhar. caramba isso aí também. Sim. Porque não é perfeito, não é Tava perfeito. vendo um videozinho da Amazon, o carrinho, você vai andando, você coloca no carrinho, ele já lê, já. O leitor já lê, você pôs do carrinho já lê. Tudo automático. E aí chega no final, você só tira e já tem o valor, né? Isso é bom, né? Mas exatamente, é por isso que eu tô falando. Tem algumas coisas que vão modernizando, assim como surgiu várias profissões digitais que não existiam até hoje, né? Então a tendência é ir diminuindo algumas profissões e criando-se Novas. outras. E igual eu sei que você falou da Amazon, cara, é bem legal a questão de empreender com a ideia de criar soluções. Entendeu? O empreender é isso. Cara, você tá insatisfeito com alguma coisa, você quer melhorar alguma coisa no mundo? Cara, abre uma empresa pra isso. Faz alguma coisa relacionada a isso. Igual eu tenho know-how de engenharia. Cara, gastei muito tempo trabalhando... Gastei não, né? Passei muito tempo trabalhando com isso. Me desenvolvi nessa área. Já construí aí mais de 35 mil metros quadrados. De obras que foram entregues, né? Fora as que não foram finalizadas. É muita coisa. É muita coisa. Então eu falei assim, cara, eu vou pegar uma coisa da minha área, mesmo eu abrindo uma construtora, cara, eu vou trabalhar dentro da minha construtora em alguma coisa que eu sei que não tá funcionando legal. Alguma coisa de diferente eu posso quero fazer. fazer a diferença. Exato. Esse é o empreendedorismo, né? Fazer a diferença. Exato. E indo atrás de feedback das pessoas. Que legal. As pessoas vão me trazendo o que tá insatisfeito. Igual você falou, a obra é muito ruim de fazer. Qual que foi a sua dor da obra? É atrás disso que eu tô indo. Entendeu? Pô, Pra acho tentar interessante. mudar essa realidade, entregar um valor, pra que não seja só questão de preço, né? É, Eu acho bacana isso. eu achei que foi uma experiência legal, assim, né? As duas oportunidades que eu tive. Eu tinha os engenheiros, tinha o mestre de obra e tal. Esse mundo é muito legal, né? Foi interessante. Eu tive duas, eu não construí, na verdade eu reformei 2 casas, né? E fez aqui o escritório que foi pouco, mas nossa, deu muita dor de cabeça. Falou, eu quero comprar pronto. Só que é engraçado, você Eu falou quero comprar da pronto. barba, né? A segunda casa era uma engenheira. Cara, os caras não respeitavam ela. Ela tinha que roncar grosso, assim, senão... E pra você ver, a minha sócia na construtora é engenheira. E a menina é porreta, filho. Ela põe eu no chinelinho. A Rafa, a sua esposa também. A Rafa, Tá, ela é também, outra que me põe, ela também fica ali Me na ca- obra, me- chão de obra me direto. cata de cinta. Eu lembro que o pedreiro que tava fazendo aqui, ele... Ô Douglas, eu vi que ele tá fazendo tudo certo. A Rafa vai vir aqui vai visitar a obra. Eu falei, não vai não. Aí ele deu até uma... Ufa. Exatamente. E para as mulheres é mais difícil mesmo, porque elas Sim. enfrentam uma dificuldade que nós homens não enfrentamos na engenharia. É. Então é fácil ele chegar e... Eu não preciso impor respeito. Sim, Primeiro sim. que a gente não impõe respeito, né? Respeito a gente conquista. Sim. A gente consegue Mas é impor meio medo. cultural, né? É cultural, porque é um problema cultural mesmo. Ainda mais, assim, do tipo de prestação de serviço, né? O pessoal mais bruto, mais assim, né? Exatamente. Nossa, legal. Mais, cara, Antes eu achava que, quando eu era mais moleque, né? Que arquitetura e engenharia era tudo igual. Uhum. Tem uma diferença tremenda, né, cara? Muito. Porque assim, às vezes você falava, é um engenheiro ali, ele que vai fazer o resto da decoração, vai montar tudo. Não, né? Sim. Muda muito isso, né? E até Tem muitos inclusive, pensam assim também, né? até a própria faculdade cria muita rixa, briga entre as duas Ah, é? classes. Cara, são bem diferentes e são complementares. Entendeu? Digamos assim, ó, o arquiteto, vou falar mais a grosso modo. O arquiteto, ele aprende a unir conceitos, sabe? Ele usa conceitos que vai unir uma função à estética. Então não é só a estética, tem uma função ali por trás junto com a estética. O engenheiro, ele tem que resolver problemas, ele tem que criar soluções. Ele vai te passar falar, eu quero isso aqui, você vai ter que fazer desse jeito aqui, aí você vai ter que passar uma solução que fica bom, uma estrutura muito boa para poder complementar. né? Exatamente. A ideia que ela passou. Então, exato. Então o engenheiro, ele cria soluções, mas quem cria o projeto, quem decifra, quem molda o sonho do cliente é o arquiteto. O problema acontece quando o engenheiro também quer invadir esse espaço.
Ou o arquiteto, às vezes, quer tentar abraçar o mundo. Cara, tem espaço para todos. Mas um é uma função mais criativa, mas não só de criação, mas é que vai unir, estuda muito, entendeu? O arquiteto está sempre estudando, sempre se atualizando. Enquanto algumas coisas na engenharia demora, às vezes, um pouco mais para mudar, as questões de funções e tecnologias mudam muito rápido. De acabamento, sinais e tal. E precisa ter uma função. O que aquilo vai agregar para o cliente Sim. final? Porque ela não pode ser somente um luxo. Ou pode, né? Mas depende quem pode pagar. Tem Certo. todos esses detalhes, Tem todos né? esses detalhes. Eu achei uma coisa legal que eu vi lá no seu Instagram. Uma coisa você falou, arquitetura e engenharia, né? Uhum. Você falou sobre a igreja lá de Brasília, isso? Sim, a Catedral de Que você tava Brasília. explicando o jeito que foi pensado. Achei muito legal aquilo, cara. Porque você imagina a Catedral de Brasília, ela é esplendorosa. Lá por dentro ela é muito bonita. E foi uma união entre o engenheiro e o arquiteto. O arquiteto bolou aquilo lá e o engenheiro pôs de pé. Essa é a função de trabalhar em conjunto. Agora imagina se o engenheiro bate o pé pra ficar mais fácil, eu tenho que pôr um pilar aqui no meio. A ideia é criar uma integração. Que todos participem do culto ali, da missa, do lugar onde eles estiverem, eles conseguissem enxergar o altar. Imagina se coloca um pilar no meio do caminho. Acabou com o projeto. Acabou com o projeto. Exato. Entendeu? Por isso que tem o espaço para cada um. Legal. Facilita umas horas de trabalho, né? Mas Exatamente. Umas dores de cabeça, mas nós resolvemos. Exatamente. Mas você, mas Entendeu? quando a pessoa já se posiciona, cara, o engenheiro já se posiciona que a função dele é criar a solução para aquilo, você dá a mão Já pro muda. arquiteto, cara. Dali para frente, quem se beneficia com isso é o cliente. Mas ó, eu admiro muito a área da engenharia, porque eu gosto de ver muito, sabe, essas coisas, esses detalhes. Eu gosto de ver tudo. E Sim. que envolve construção, essas coisas, eu acho muito legal. E o povo falou, como que o cara pensou desse jeito, cara, pra conseguir fazer, tipo, aquelas pontes que tem que fazer, tipo, você fala assim, como os caras construíram isso, cara? Pra fazer chegar de um lugar pro outro, toda a estrutura. Às vezes tem que construir aquela ponte passando o mar, né, um exemplo. Sim. Você fala, como os caras conseguiram isso? Aí fui procurar vídeo pra ver, cara, envolve uma engenharia gigante por Mas trás. você não precisa nem ir muito longe. Que Aqui é isso, mesmo, muito ali doido. no bairro do Piripau, eles têm a linha férrea. Uhum. Aí eles tinham que construir a rua, pavimentar o bairro ali. Eles construíram tudo e não parou o fluxo da linha férrea ali, não sei como. Aí fizeram outra estrutura, outra ponte e a linha continuou. Os caras são fera mesmo, bichão mesmo. Os caras os bichão mesmo. Pedro, mas ó, cara, até deu hora a gente. Vou ter que trazer o Pedro mais uma vez aqui para falar da cozinha, Nossa, da pescaria. Da cozinha. Falar da cozinha, da pescaria. Não, Ó, mas- inclusive, eu estava dando uma olhada lá, caramba, eu te falar, viu? Um excelente Masterchef mesmo, viu? É reproduzir os pratos que eu como no restaurante, pago caro e tentar fazer em casa um pouco mais Mais barato. barato, né? Ô Pedro, mas fala pra galera aí do seu link, onde eles podem encontrar as Pode falar aqui pra essa câmera, palestras. aqui, passar todas as informações que você tem aí, o seu Instagram, tudo pra galera. Entendi. Bom, pessoal, vocês conseguem me encontrar pelo Instagram como pedromaranhão.engenheiro, isso no Instagram. No Facebook tá como Pedro Maranhão do Nascimento e pelo LinkedIn também como Pedro Maranhão do Nascimento. Ainda não criei um canal do YouTube, mas tô tem que criar. nos planos. Tem, né? precisa criar, Conteúdo viu? tem bastante, Isso, né? criar. No Instagram, Conteúdo. entra no seu Instagram, consegue acessar o link para essas palestras que Consegue, eu tô tem. sempre postando, posto basicamente todos os dias, tô sempre informando quando que vai ter palestras, o que eu vou estar fazendo, vou estar sempre compartilhando os conhecimentos novos que eu tenho, ideias que eu tenho, frases que, cara, que me impactam. Eu vejo uma frase me impactou, cara, eu posto também. Você Legal. compartilha. Eu compartilho, eu acho que do mesmo jeito que me legal. impactou, vai impactar outras pessoas também. Porque às vezes uma Perfeito. pessoa que tá vendo ali, pô, isso vai ser bom pra ela. De repente ela tá precisando daquela frase que você compartilhou aquele dia ali. Exatamente. Ela, putz, cara, eu acho que isso... E, cara, e hoje surgem várias oportunidades, né, a todo momento. Então, por isso que eu tô gostando bastante de empreender. São muitas coisas novas que vão aparecendo, pessoas que eu vou conversando, coisas novas que eu vou aprendendo. Eu aprendo sobre a sua operação, sobre a sua. Cara, começa a me vir várias ideias do que eu consigo fazer. Por isso que hoje eu me coloquei na posição de empreendedor mesmo. Legal. Moldei a minha empresa de modo que eu consigo me dividir, né? Então peguei aquele conceito, é melhor você ter 50% da pizza do que 100% da azeitona. Então é melhor Exato. você dividir, multiplicar, que eu consigo, cara, ter espaço como empreendedor para eu ter braço para atender tudo, do que eu tentar abraçar Legal. o mundo. Porque as oportunidades aparecem.
E a oportunidade, ela é igual o pôr do sol. Se você ficar esperando muito, Já passou. passou, Já você perdeu. É. Oportunidades são únicas, né? São Tem que únicas, aproveitar. são únicas. Você Tem que quer ver o pôr aproveitar. do sol, você tem que ficar lá esperando a hora que ele aparecer, você viu. Exato. É isso aí, pessoal. Nunca é tarde para aprender. Então, quem não entendi nada sobre isso, vai lá no Instagram do Pedro, que é muito bom. As palestras, já tô até inscrito na de amanhã. Amanhã tem uma, Amanhã né? tem uma. Amanhã tem uma. Então, ó, vai lá, segue o Pedro. Vai colocar aqui, vai aparecer as redes sociais, né, Jonas? Fala aí as redes sociais. Bom, ó, As vocês informações aí aí pra procuram gente. lá acessar. Agora a gente vai estar totalmente online, né, Douglas? Agora, né? agora vai- sim, hein? Agora vamos em frente, né, gente? Agora o Bom, Instagram vai O ter foto. Instagram é Talk Café Podcast, tá? Tá aparecendo aqui embaixo pra vocês. YouTube, Talk Café Podcast também. É isso aí, né? Entendeu? É isso aí. Então é isso aí, galera. Obrigado, Pedro. Cara, muito obrigado. Deus abençoe. Sucesso Amém. sempre aí. E a gente vai acompanhar as palestras. Quando tiver, manda que a gente vai divulgando aqui. Foi um prazer, adoramos o bate-papo, viu, cara? Muito legal. Que bom que gostaram. Um cara inteligente, gostei. Cara, É, é o fera. papo- Aprendeu bastante. Cara, Gostei. tem muita história boa aí. Tem que voltar, né? Então, isso não é Faltou, faltou bastante coisa ainda, né, faltou Pedro? bastante parte da história. Vou ter que cortar um pouco aqui, que senão faltou bastante. Mas, cara, Parabéns. eu que parabenizo vocês aí pelo trabalho. Igual eu falei, eu acredito que de fato o empreendedorismo vai mudar o país. Essa conscientização não só, né, das pessoas abrirem empresa. O empreender não precisa abrir uma empresa. Basta você trabalhar diferente na empresa onde você está. Né, mudar a cabeça, a mentalidade de quem está ali que já é dono. Eu acho que compartilhar informações, compartilhar conhecimento. Sim. Então isso que vocês estão fazendo, cara, igual eu falei, vai muito de encontro com o meu propósito pessoal. Eu acho que impacta muita gente. E espero que muita gente ouça, espero que tenha um alcance bacana. Pô, Torço pelo amém, sucesso cara. de vocês Obrigado. aí, Obrigado. porque eu acho Quer. muito importante esse movimento. A gente não pode resolver tudo, mas tem sempre alguma coisinha que a gente pode fazer, né? Exato. Até sei que já está terminando, mas deixa um link aqui no que você disse. Essa é a nossa intenção. Quando a gente pensou em criar, e até esse podcast, o intuito não é nem ganhar dinheiro, ganhar seguidores, não, nada disso. Não mesmo. É passar informações relevantes para quem vai assistir. Seja 10 mil, 100, 1 milhão, mas que seja algo relevante e leve. Exatamente. É legal. E por isso que é importante para quem estiver assistindo, quem estiver consumindo, né, esse conteúdo, que também divulgue. Exato. Porque com certeza também você tem aí no seu coração a vontade de ajudar, de fazer essa informação chegar a mais pessoas, porque infelizmente a gente faz parte do algoritmo da rede. Exatamente. Então se as pessoas não compartilharem, não comentarem, não curtirem, não consegue chegar a mais pessoas. Então eu acho muito importante que esses recados de todas essas entrevistas que estão sendo feitas aqui, todos esses bate-papos, cheguem a mais e mais pessoas. Então com isso depende muito aí de todos os espectadores aí, todo mundo que está ouvindo, de poder compartilhar, curtir, manda para um amigo, marca um amigo. Isso vai ajudar bastante. É isso aí, Pedro. Legal. Obrigado aí pelas palavras. É isso aí, pessoal. Compartilhe, sigam. Não esqueça Talk de deixar Café. o like, tá bom? Aí no YouTube. É isso aí. O like é importante. E Mais compartilha também. Mais uma vez a gente agradece a todos vocês que estão assistindo. E curtam, compartilhem, fiquem à vontade. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, seja um conteúdo relevante para sua vida. E estamos aí, até a próxima. Deus abençoe a todos. Uma boa noite, um bom dia ou boa manhã, enfim. Fique com Deus e até a próxima. Tchau! Valeu, Tchau, valeu, valeu, tchau, valeu, gente. tchau, Até a tchau. próxima.